Glórias ao nome de Jesus. Salmos 27. Livro de Salmos 27. Quero ler o versículo de número 4 com você. 27, 4. Assim diz a palavra do Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia! Senhor, glória a Deus! Senhor, neste momento, Paizinho querido, eu oro a Ti e peço a revelação da Tua palavra. Deus Todo-Poderoso, traz a Tua verdade aos nossos corações, que possamos entender o Teu momento, o Teu agir, que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, que possamos perceber, Pai, que o Senhor cuida e nos protege. E em nome de Jesus eu oro, Pai, para que a semente dessa noite possa cair em boa terra e dar frutos na vida de outras pessoas, que possamos transmitir aquilo que vamos aprender e receber nessa noite, e que na autoridade que o Senhor tem nos delegado, eu repreendo neste momento agora todo espírito contrário à palavra de Deus, toda hoste maligna, todo demônio sai dos infernos para atrapalhar essa reunião. Eu dou ordem que se afaste agora deste local de culto para bem longe, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Você aceita? Glórias ao Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quem já fez uma oração parecida? Quem já fez? Levanta a mão aí. Quem já fez uma oração parecida? O salmista fez. O salmista fez essa oração. Ele disse assim: Deus, eu estou te conhecendo, eu estou tendo experiências contigo, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou vendo a tua mão agir sobre a minha vida, tem coisas acontecendo e coisas boas acontecendo, e eu não quero nunca me afastar da tua presença, Deus. Eu quero sempre estar junto contigo, eu quero experimentar aquele prazer de abrir a minha boca e dizer assim: olha, eu tenho Deus dos céus que é por mim, que luta por mim, que cuida de mim. É um privilégio esse que nós temos. E o salmista fala claramente: olha, eu vou pedir para Deus uma coisa. Eu vou pedir para Deus que eu possa morar para sempre na casa de Deus. O que é essa mudança? Será que ele pegou a mochila, colocou uma muda de roupa, um par de sapato, uns 2, 3 miojos e se mudou para a igreja? Será que foi isso que ele fez? Será que foi isso, meu amado? Será que era essa a intenção dele? Não era, né? Não era ir morar na igreja no sentido de dormir, de posar lá. Não. A intenção do salmista era viver para sempre na casa de Deus, porque na casa de Deus há alegria, na casa de Deus a esperança se renova, na casa de Deus a gente faz amigos, conhece pessoas boas, na casa de Deus nós estamos protegidos. Ele sabia disso. Eu fico só imaginando, né? Eu fico imaginando Davi, um rei, tinha tudo aos seus pés, tinha dinheiro, tinha belas esposas, filhos, tinha criados ao seu favor, tinha tudo, né, que ele queria, ele tinha ali. Talvez, quando ele tinha vontade de comer alguma coisa diferente, ele mandava que trouxesse. Aí ele olha para tudo aquilo e diz assim: olha, tudo isso daí passa, né? Eu vou pedir algo diferente para Deus. E eu vou pedir para Deus que eu possa morar para sempre na casa de Deus. Esse morar para sempre na casa de Deus significa ter aquele desejo sempre ardente de estar na casa de Deus, na igreja, congregar, ter pessoas boas ao lado, ter ali aquela segurança que você sabe que você vai chegar, você vai ouvir uma palavra, essa palavra
coisas. Ou ela vai exortar, chamando a atenção para que a gente possa crescer e melhorar, ou ela vai nos consolar. Normalmente a palavra de Deus ela anda por esses dois caminhos. Ou ela nos exorta ou ela nos consola. E o salmista pensando assim, olha, eu tenho uma porção de coisas para pedir, mas eu vou pedir para Deus que eu possa morar para sempre na casa de Deus. Por quê? Porque existem situações, e não são poucas, que fazem com que a pessoa pense que ela tem motivo para se afastar da casa de Deus. Tem que não tem, meu amado. Tem muitos motivos. O inimigo engana, o inimigo ele prepara situações para que a gente acredite que de fato é o momento de bater asas e partir. Como o passarinho que migra no verão. Não! O Senhor está dizendo que eu possa para sempre morar na casa de Deus. Que eu possa ter aquele lugar secreto onde eu vou aprender. E ali eu vou me alimentar e vou crescer. E vou me tornar uma pessoa ainda melhor. Porque o cristão, ele cada dia vai subindo um degrau, vai se aproximando mais de Deus. Por quê? Porque ele vai aprendendo, ele vai colocando coisas em práticas, vai vendo que precisa mudar aqui, mudar lá, e o Senhor vai restaurando, o Senhor vai fazendo milagres. O salmista diz assim, olha, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Ele não ficou na oração. Ele não ficou dizendo assim, olha, eu quero morar para sempre na casa de Deus. Eu quero. Deus, eu te peço isso, que eu possa sempre morar na tua casa. Por quê? Porque em outras casas, em outros lugares, longe do Senhor, nada vai me satisfazer. Como tem aquele salmo, né? Mais vale um dia nos atos de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar, em outra parte. Então, um dia. Imagine se o Senhor falasse, o que você quer? Você quer ter apenas um dia de vida e poder viver na minha presença? Ou você quer ter 1000 dias de vida e viver longe de mim? E ele diz assim, eu quero ter um dia na presença de Deus, porque isso vale mais do que tudo. Quando nós estamos na presença de Deus, não tem explicação. Eu digo a você que o melhor lugar que você poderia estar agora é aqui mesmo. Na presença de Deus, você acabou de louvar a Deus. Você abriu a sua boca e cantou louvores ao Senhor. Você disse que o Senhor é aquele a quem você ama. E o Senhor olhou lá do céu e se derreteu como pai, né? Como o pai que se derrete quando o filho diz assim, mãezinha, você tá linda. Paizinha, você tá tão fofo. Te amo, pai. A gente se derrete, né? Às vezes, quando é qualquer outra pessoa que fala, você tá bonita, a gente tem às vezes muita bola, né? Mas se é o nosso filho, a gente se derrete. Porque a gente sabe que é verdadeiro. Eles não estão ali querendo mentir ou para querer ganhar uma média. Não sei como eles têm interesse, porque às vezes eles têm interesse, né? E eles fazem uma enroladinha assim, né? Criança, mas diz, mas o que eles querem aquilo? Mas a maioria das vezes eles estão sendo sinceros. Por quê? Porque ama. E assim como Deus ama cada um de nós, o Senhor diz assim, eu estou derretido, porque você me louvou, você disse que me ama, você cantou para mim, você fez uma serenata para mim, prima quarta-feira, você fez uma serenata para mim, você cantou amores aqui, e eu estou feliz. Eu fico imaginando Deus no céu nesse momento, dizendo, eu estou feliz com você, porque você cantou para mim. Você cantou para mim. O salmista ora, pedindo para que ele pudesse morar para sempre na casa do Senhor. Mas ele também diz, eu vou buscar isso. Eu vou buscar. Significa que querer, como diz por aí, né? Querer não é poder. Né? Não adianta nada eu querer algo e eu não me mexer para conseguir algo. É verdade ou não é? Se eu quiser comer um pão fresquinho à tarde, sobrou o pão do dia anterior, tá lá, né? Tá na sacola, até mais gostoso que às vezes não machuca a boca. Mas se eu não tenho vontade de comer um pão crocante, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ir no mercado na panificadora. Porque o dono do mercado não vai lá, olha, tá aqui quentinho. Você quer passar manteiguinha? Passa a manteiguinha aí, entrega já na manteiga pra você. O dono do mercado vai fazer isso? Não vai, né? Não vai. Então, se nós queremos, nós precisamos buscar.
E buscar nem sempre é fácil. Lutar pelas coisas que a gente quer nem sempre é fácil. O salmista diz, olha, eu quero morar para sempre na casa de Deus, mas, além de orar, eu vou fazer algo, eu vou buscar isso. Eu vou buscar meios para que eu possa habitar para sempre na casa de Deus. Eu vou buscar condições para que eu possa sempre estar na presença de Deus. Por quê? Porque eu sei que o mundo inteiro vai lutar contra mim para que eu saia da presença de Deus. Porque eu sei que o mundo espiritual não quer que eu esteja na presença de Deus. Eu sei que demônios não querem que eu esteja na presença de Deus. Eu sei que até amigos, vizinhos, parentes não querem que nós estejamos aonde? Na presença de Deus. Não é assim que acontece na prática? Quantas lutas nós não enfrentamos para estar na presença de Deus? Compromissos que temos que adiar, coisas que precisamos resolver e deixar com outro horário. Lutas com pessoas, situações e mais situações, e a gente vai administrando isso, vai administrando para quê? Para que a gente possa permanecer na casa de Deus. Porque na casa de Deus, na presença de Deus, é o melhor lugar onde nós podemos estar. Na presença de Deus, a liberdade. Na presença de Deus, a cura. Na presença de Deus, a salvação. Na presença de Deus, a bênção. Na presença de Deus, a vitória. Na presença de Deus, coisas grandes acontecem. Na presença de Deus, nós encontramos o conforto. Na presença de Deus, nós encontramos o refrigério. Na presença de Deus, respostas às nossas orações. Sim. Longe de Deus não vai vir. Afastada de Deus não vai vir. E às vezes a gente tem que pagar um preço, porque às vezes a gente precisa lutar, além de lutar com o mundo espiritual, precisa lutar com o mundo físico, às vezes com pessoas que não querem a nossa felicidade, não querem a paz. E muitas vezes nós precisamos lutar com o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, a nossa própria carne, porque às vezes a nossa própria carne não quer fazer as coisas certas. A nossa carne não quer as coisas de Deus. A nossa carne, às vezes, não quer buscar de Deus. Por quê? Porque tem que dobrar o joelho no chão. Tem que ficar orando. Às vezes, a nossa carne não quer se preparar para a vida. A nossa carne não quer uma porção de coisas. A nossa carne, o nosso corpo, o nosso ego, às vezes, luta contra nós mesmos. E às vezes, a gente fica pensando, o que eu vou fazer? Estou perdendo meu tempo? O que eu vou fazer lá? Não pense assim, não. Não pense assim, não. O Senhor diz, ide e congregai, ide e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Estejam comigo. Estejam comigo. Eu quero contemplar a beleza de Deus e meditar no seu tempo. Contemplar a beleza de Deus é descobrir a revelação da palavra a cada um de nós. Como é maravilhoso nós estudarmos a Bíblia e recebemos a palavra e entender que Deus falou conosco. Meu amado, não tem preço a gente ouvir uma mensagem, ouvir uma ministração e saber, puxa vida, Deus está falando comigo. Eu tinha um pensamento e Deus está falando comigo. Eu não gostava de ir na igreja, mas Deus está dizendo, olha, faça oração para que você possa habitar na casa de Deus para sempre, porque é lá que você vai meditar e ver a beleza de Deus. Tem alguém aqui que gostaria de ver a beleza de Deus? É na casa de Deus que você vai ver a beleza de Deus. Deus, eu oro nessa noite, Pai. Abre, Pai, a mente, abre a visão dos filhos. Fala com pessoas em sonhos, Senhor. Mostra a eles coisas do sobrenatural, para que eles, Senhor, desejam cada vez mais de te buscar. E assim como o salmista Davi, fazer essa oração. Uma coisa eu peço, oh meu Deus, que eu possa habitar na casa de Deus todos os dias da minha vida, meditar e contemplar a beleza do Senhor. Meu amado, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Às vezes a gente não dá valor para isso, mas é importante sim. Extremamente importante. Verso 1 do Salmo 27.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Olha que palavra. Ele diz assim: o Senhor é minha luz, o Senhor é a minha salvação e o Senhor é a minha fortaleza. Por que eu vou ter medo? O medo, infelizmente, é um sentimento que afasta muitos do Senhor. O medo impede que as pessoas conquistem coisas. O medo faz as pessoas andarem para trás. O medo faz com que outros paralisem. O medo faz coisas terríveis na vida das pessoas, em todos os âmbitos. Quantos e quantos não têm medo? Poderíamos perguntar aí, um ia dizer: olha, eu tenho medo de aranha. Outro talvez ia dizer: eu tenho medo de altura. Talvez o outro ia dizer assim: eu tenho medo de lugares altos. Talvez o outro vai dizer: eu tenho medo de lugares fechados. E talvez alguém vai dizer assim: eu tenho medo de ser feliz. É para pensar. Quantos não têm medo de ser feliz? E ao terem medo de ser feliz, se fecham no seu mundo. Colocam uma barreira entre ela e as pessoas. E perdem a oportunidade de desfrutar do melhor dessa terra. O medo faz isso com as pessoas. O medo, tem gente que às vezes tem medo de se entregar, medo de viver a vida, medo de ter um relacionamento com Deus. Vai ser como a igreja, eu vou ter que virar crente. Quantos já falaram isso, né? Se eu for para a igreja, eu vou ter que virar crente. Não é virar crente, se eu for para a igreja, eu vou ter que virar, meu amado, virar santo. É diferente. Um santo é alguém que foi separado por Deus. É alguém que estava indo numa direção e daqui a pouco dá uma guinada e começa a ir para outra direção. Pessoas que às vezes faziam algo, agora estão fazendo outra. Eu pensava assim, agora eu estou pensando diferente. Poxa vida, Deus está renovando a minha mente, Deus está abrindo a minha visão, Deus está me mostrando que os seus caminhos e os seus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos. E os pensamentos de Deus sobre nós sempre são mais altos, sempre são melhores. Nós muitas vezes pensamos pequeno. A gente acha que vai viver para frente, sempre no nosso mundinho, ali naquela coisa pequena. Não. Deus tem sonhos grandes, os sonhos de Deus são grandes. Deus prepara para cada um de nós momentos de crescimento. E o Senhor permite que certas coisas aconteçam, ou Deus permite que certas coisas que a gente tanto quer não aconteçam, só para a gente crescer. Dias atrás eu conversava com o pastor, nós orando por ele, intercedendo por uma família, e perguntando, questionando: Senhor, por que não aconteceu isso ainda, né? A pessoa é fiel a ti, por que não aconteceu ainda? E Deus falou no meu coração: não é o momento. Não por causa dele, mas porque eu tenho um plano ali, eu preciso arrumar algumas coisas naquela casa que é grande, e que se eu liberar essa bênção agora, isso aqui não vai ser resolvido. Aí ele mostrou mais alguma coisa, eu falei: tá bom, Jesus, eu entendi. Mas o medo, ele faz isso com as pessoas. Impede as pessoas de dar um passo para frente. O medo faz com que as pessoas não ajam como elas deveriam agir diante de Deus. Não ter aquela coragem de assumir que de fato é cristão. Não, que eu tenho um relacionamento com Deus. Eu sou crente mesmo, eu sou servo de Deus mesmo. Para mim o que é certo é certo, o que é errado é errado. E eu estou com essa visão. O medo às vezes faz com que as pessoas percam até as bênçãos que Deus tem para dar a elas. Mas o Senhor diz assim: não tenha medo. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de perdoar. Não tenha medo de viver. Não tenha medo de praticar a tua fé.
Não tenha medo de falar do Evangelho, falar das coisas que Deus tem feito na sua vida. Não tenha medo. Filho, eu quero te usar. Eu quero te abençoar. Ah, mas se eu parar com aquilo, vai acontecer aquele outro. Ou se eu começar com aquilo, vai acontecer. E aí, para de dar desculpas para você mesmo. É hora de crescer. É hora de se libertar. É hora de dar um passo mais para frente. É hora de subir um degrau a mais na fé. É hora de acreditar que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Que aquele que é com nós não vai permitir que nós caiamos no chão. Aquele que está conosco ali nos protegendo, Jesus Cristo de Nazaré, é aquele que vai à nossa frente, vai à batalha e não vai nos deixar perecer. Não vai. Põe a mão no seu peito assim. Jesus aqui comigo. O meu Deus não vai permitir que eu caia. Por isso, eu não vou temer. Aconteça o que acontecer, eu vou prosseguir com Cristo Jesus. Amém, meu Pai? Glória a Senhor. Jesus, eu te amo, Pai. Maravilhoso tu és. O salmista tinha essa convicção que Deus era a sua luz. A luz mostra o caminho, a direção. Deus tem dado a direção da sua vida. É na direção de Deus que você tem andado? Ou é na sua direção que você tem andado? Quando nós andamos na nossa direção, às vezes os nossos olhos não conseguem enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. É que nem aquele peixinho, né? Não sei o nome daquele peixe, que tem um negocinho assim, fica uma luz assim. Ah, aquele tubarão, como é que é o nome daquele tubarão que tem a luzinha assim? Não é uma luz, né? Fica brilhando aquele negócio, parece que ilumina. Ele está sendo guiado para aquela luz ali. Nós precisamos de alguém guiando o nosso caminho. Porque sozinhos tomamos decisões erradas. Porque a gente acaba deixando a carne falar mais alto. O Senhor é a luz. O Senhor é a salvação. Nosso nome está no livro da vida? Amém. Amém. Será que o meu nome está no livro da vida? Será que o seu nome está no livro da vida? O Senhor é a nossa salvação. Para que Ele seja a nossa salvação, nosso nome tem que estar escrito lá no livro de Deus. Para isso é preciso confessar diante de pessoas que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E se fizermos essa confissão, Jesus vai ser a nossa salvação. Sendo a nossa salvação, Ele é a nossa luz. Sendo a nossa luz, Ele é a nossa fortaleza. Fortaleza representa a proteção. Fortaleza é como se fossem grandes muros, grandes muralhas que impedem que o perigo chegue. Às vezes o perigo está próximo, às vezes o perigo está a ponto de dar um bote, às vezes o grande perigo, uma grande tragédia, está pronto para fazer uma investida. Mas a Bíblia diz assim: Deus é a fortaleza. O salmista tinha essa convicção e ele diz assim: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Dá a impressão que cai a ficha nele, né? É como se ele dissesse assim: peraí, Deus é a fortaleza da minha vida? É a fortaleza da minha vida? Por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter medo? Deus é minha força. Deus é a sua força? Não tem por que ter medo. Às vezes quando a minha filha diz assim: mãe, eu não quero ir lá, tal, tá escuro, você me luz da sala, eu nem tenho medo de escuro, às vezes é frescura, né? Eu falei: filho, você não precisa ter medo. Jesus está sempre com você. Mas vão comigo. Eu falei: ainda que a sua mãe não esteja por perto, ainda que o seu pai não esteja por perto, Deus sempre estará contigo. Sempre. Jamais vai te abandonar. Jamais, jamais. Então eu gostaria que você saísse daqui hoje tendo a convicção que Deus é a sua fortaleza, Deus é o seu refúgio. Se agarre com Ele, creia nele. Naquele momento de perigo, meu Pai, se prostre aos pés, grite por socorro ao Senhor. Diga: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Deus me protege. Os inimigos estão se levantando, as lutas estão vindo, coisas estão acontecendo, ainda que sejam problemas financeiros, ainda que sejam problemas de enfermidade, ainda que sejam problemas de relacionamento, ainda que sejam problemas profissionais, seja lá qual for o problema, seja lá
comprometida, creia, clame ao Senhor, que o Senhor dos céus vai ouvir. Se o seu nome está nos céus, o Senhor vai te ouvir, e Ele será a sua fortaleza e o seu socorro bem presente na hora da tribulação. Deus é o nosso socorro, sempre, sempre o nosso socorro. Verso 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Veja a convicção deste homem. Olha como Davi estava convicto. Olha a segurança que ele tinha no Deus dele. Ele diz assim: olha, eu sei que os malfeitores vão vir. Os malfeitores representam toda sorte de problemas. Não vamos ficar elencando problemas aqui. Ele diz assim: olha, eu sei que os malfeitores vão vir. Eu sei que eles sobrevêm, e quando eles vêm me destruir. E o papel do diabo é exatamente esse: matar, roubar e destruir. Se ele puder, e se nós dermos espaço, é isso que ele vai fazer. Olha que ele diz assim: olha, quando eles vêm para me destruir, os meus opressores e meus inimigos, quem é que tropeça? É eles que tropeçam e caem. Então eu digo a você, fique sabendo que nós não estamos livres da investida dos inimigos. Nós não estamos livres da investida de Satanás. Nós não estamos livres dos problemas, das angústias e das dores. Não estamos livres. Como seria bom? Você acha que eu não gostaria de dizer assim: Senhor, me coloca dentro de uma redoma e me protege. Eu não quero nenhuma angústia, eu não quero nenhum problema, eu não quero nada disso. Se eu pudesse, eu faria essa oração. Porque os problemas vêm. Mas o Senhor diz assim: os problemas não serão maiores. A tentação não será maior do que você pode suportar. As tribulações e as angústias, elas não vão prevalecer sobre a sua vida. Por quê? Porque eu sou o Senhor dos exércitos, a sua rocha e a sua fortaleza. Feche seus olhos e diga assim: eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Jesus me prometeu estar comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Até nós estamos sós. Ainda que pareça. Quantas vezes você já olhou para o lado e se sentiu sozinho? Tinha até bastante gente perto de você e você se sentiu sozinho. Quantas vezes isso acontece com pessoas? Comigo já aconteceu uma porção de vezes e acontece ainda hoje. Acontece do meu lado. Mas nós não podemos nunca tirar o nosso foco daquele que era, que é e que há de vir a nos buscar. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Olha como ele tinha certeza que Deus estava com ele. Ele sabia: olha, ainda que o exército se acampe contra mim. Quem já viu o exército, ao menos em filme? Quem já viu? Quem já foi caminhar no parque aqui perto, né? Que nós temos. Daqui a pouco veio aquele monte de homem correndo. Blu, blu, blu. Quem já viu, já fugiu correndo, né? A gente sempre vê ele, né? Quem vai caminhar no parque, sempre vê o pessoal do exército correndo. Quando a gente vê, a gente abre a pista para eles, né? A gente sai pro lado e deixa eles passar. Estão todos juntos, estão ali protegidos. Ainda que um exército se acampe. E quando o exército se acampa, não é fácil não. Quando a gente vê com os nossos olhos o inimigo, quando a gente vê com os nossos olhos o perigo, a gente se assusta. Se assusta ou não se assusta? Quando dá aquela sensação assim: e agora? Não vou conseguir pagar minhas contas. Dá um temor ou não dá? E agora? O doutor falou que aconteceu isso. Dá um temor ou não dá? Dá um temor. E agora? Aconteceu aquilo com o fulano, aconteceu aquele outro, perdi o emprego, e agora? Nós estremecemos.
Quando as situações difíceis vêm ao nosso encontro, quando o exército se levanta e acampa ao redor, os olhos dizem, você vai perder a luta. Diz ou não diz? Os olhos nem falam, mas eles abrem a boca para dizer assim, você vai perder, porque eu estou vendo que o inimigo é maior. Os olhos enganam. Os olhos enganam. Mas ainda que o exército se acampe, ainda que uma porção de coisas difíceis aconteça, ainda que uma porção de problemas venha, o Senhor dos exércitos é conosco. Ele é o grande general, terrível e forte na batalha. Davi tinha essa certeza, e Davi conhecia muito bem a guerra, ele sabia o que era a guerra. Imagine se Davi olhasse para o exército inimigo e recuasse. Imagine se Davi tivesse medo de cada batalha que ele teve que enfrentar. Será que ele teria conquistado cidades? Será que ele teria ampliado seu território? Será que ele teria conquistado riqueza, poder? Não teria. Eu quero dizer a você hoje, ainda que empecilhos e barreiras venham, ainda que situações difíceis surjam ao seu caminho, não olhe para o que você está vendo. Não olhe para o exército que está contra você. Fixa os seus olhos em Jesus Cristo, naquele que vai à frente. Nunca esmoreça na fé. Nunca se deixe abalar o seu coração. Às vezes as pessoas se abalam por situações, se abalam. Dias atrás eu atendi uma pessoa, me ligou. Não é da igreja, ligou, estava chorando, preocupado. Está acontecendo isso, acontecendo aquilo, acontecendo aquele outro. Eu falei, ei, se valorize. Abre os seus olhos. Siga a Deus, coloque o Senhor como prioridade, porque Deus sim te ama. O exército está se levantando, mas a guerra ainda não começou. E se você estiver com Cristo, a batalha será vencida por Ele. Por Ele. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, impotentes diante de situações. Como eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquele outro? Ah, esse problema é mais forte que eu. Meu amado, nós precisamos acreditar naquele que prometeu nos cuidar. Se nós não acreditarmos, nós não vamos estar praticando a fé. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. O salmista tinha certeza. Ainda que a guerra estoure, por que eu vou fugir? Por que eu vou recuar? Por que eu vou desistir? Por que eu vou parar de ter o desejo de estar para sempre na casa do Senhor? Porque se eu desisto de uma coisa agora, amanhã eu estou desistindo de outra. Depois de amanhã eu estou desistindo de outra. Depois de amanhã eu estou desistindo de outra. Daqui a pouco eu desisti de tudo e até mesmo da minha própria vida. Aí eu não guardei a minha fé e não completei a minha carreira. E Deus está dizendo, filho, eu te dei de tudo para você lutar. Só precisava lutar. Você só precisava ir no mercado e comprar aquele pão crocante para que a sua vontade fosse saciada. Você não teve coragem de sair do seu conforto, sair do seu lugar e ir até o lugar onde o problema seria resolvido. E ir atrás da solução. Não vamos nos acomodar. Vamos agir. Vamos lutar. Ainda que estoure a guerra. É tranquilo quando estoura a guerra? Como que é quando estoura a guerra? Fala aí pra mim. Diz alguém aí. Como é que é quando estoura uma guerra? Como é que é? Fala aí pra mim. O que você tem pra dizer? O quê? Gritos. O que mais? Medo. Desespero. O que mais? Medo. Pânico. O quê? Mortes. Pânico. O que mais? O que mais? Fala aqui, seu grupo. Pavor. O que mais? Desespero. Fome. Claro, uma coisa é consequência da outra. É legal estar no meio da guerra? É legal estar no meio do bombardeio? Não é. Nós estamos numa guerra. Talvez não uma guerra física, onde vemos aí canhões e foguetes e avião aí soltando bomba por aí, não.
A nossa guerra é onde? Nas regiões celestiais, onde os demônios atuam. Mas eu tenho uma frase comigo, eu sempre digo ela. Eu tenho certeza absoluta que o diabo me odeia, porque uma vez ele teve a audácia de me procurar e me dizer isso. Apesar que eu já sabia, né? Só que eu também tenho certeza absoluta que Deus me ama. E que é maior aquele que está comigo. Aí, ó. Eu lembro muito bem, eu nunca vou esquecer dessa experiência. Eu já andava com o Senhor um tempo, e eu estava prestes a iniciar o ministério, orando, buscando de Deus, estudando, fazendo curso. Eu amo estudar, eu sou apaixonada por estudar. Eu não vejo a hora que eu possa voltar a estudar. Eu quero, se puder, eu vou fazer outro, vou fazer faculdade de teologia de novo, vou fazer pós-graduação. Eu amo estudar, amo. Eu lembro que eu estava prestes, né, a assumir mesmo o ministério. Tive uma visão não muito boa. Eu sonhei como se estivesse na casa do meu pai. Eu via como se estivesse na casa do meu pai físico. Na casa do meu pai tinha um terreno muito grande. E eu na porta. Na casa do meu pai tinha como se fosse uma pedra. Era uma pedra única, grande. Era como se fosse a calçada. Mas eu não sei de onde que meu pai trouxe aquela pedra. Uma pedra enorme. Eu lembro que de altura ela tinha assim. E era um quadradão assim. E eu estava em cima daquela pedra na porta, olhando para muita gente. E eu nem sonhava que um dia eu ia ser pastor. Nem faculdade eu não tinha feito, era nova ainda quando aconteceu isso. De repente veio como se fosse um terremoto, a terra abriu e saiu uma criatura terrível, preta, todo encapuzado assim. E veio ao meu encontro como se fosse aquele terremoto, a terra se abrindo, labaredas de fogo, chama e terror, e uma coisa terrível. E aquele ser horroroso veio ao meu encontro, veio ao meu encontro, e foi chegando, foi parando, e eu fui até uma distância, eu fiquei parado em cima daquela pedra, como se fosse a rocha. Hoje eu estou pensando, me apresentando Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a rocha, aquela rocha era inteira, não foi quebrada. Meu pai colou aquela pedra em cima da calçada inteirinha, aquela pedra gigante. E ele veio e apontou o dedo no nariz. Você cala a sua boca. Gente, você é mais horrível que eu. Não sei nem explicar como é que é tão feio. E ele falava, você cala a sua boca, você está me incomodando. Ele falava para mim. Eu olhei bem firme no olho dele e disse, calma. Eu vou fazer a vontade de Deus. Quando eu falei isso, ele deu uma pirueta. Voltou, caiu dentro daquele buraco de novo. Aquele buraco se fechou. E a minha visão voltou ao normal. Eu nunca calei minha boca e nunca vou calar. Sempre quando precisar eu vou falar. Eu sei que ele me odeia. Eu não gosto de mim. Eu não gosto de você também. Mas Jesus te ama. Deus te ama. E é isso que importa. Em nome de Jesus. Ainda que se levante a guerra, ainda que estoure a guerra, e estar no meio do bombardeio não é fácil, vem tiro de tudo quanto é lado, vem problemas de tudo quanto é lado, situações para resolvermos, mas ainda que estoure a guerra, ainda assim terei confiança no Senhor. Aquele que recua no meio da guerra, porque não crê no Senhor. Aquele que tem medo da guerra e volta para trás da vida assim, a minha alma não tem prazer nele. Aquele que lança a mão no arado jamais pode voltar para trás. Então o Senhor diz, vai adiante, ainda que o exército se acampe, ainda que a guerra chegue a ponto de estourar, continue crendo no Senhor, porque Ele é a confiança, Ele é a rocha, Ele é o escudo, Ele é a nossa esperança. Em nome de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem refazendo a pergunta que eu fiz no começo. Eu perguntei quantos haviam orado e pedido a Deus, Senhor, eu quero morar para sempre na tua casa. E ninguém levantou a mão. Eu quero convidar somente você que tem esse desejo de querer morar para sempre na casa do Senhor, de fazer essa oração comigo hoje. Mas antes de nós fazermos essa oração, eu quero convidar você que ainda não tem um relacionamento com o Senhor Jesus. Eu quero convidar você para que conheça Jesus Cristo. Para que você venha aqui na frente.
E faça uma oração comigo dizendo: Senhor, eu te recebo como meu Salvador nessa noite. E quero morar para sempre na tua casa e estar sempre na tua presença. Se você ainda não fez essa oração pedindo para que Jesus Cristo escreva seu nome no livro da vida, você vai ter oportunidade agora. Tem alguém no nosso meio que gostaria de orar e pedir para Deus: Senhor, escreva meu nome no livro da vida? Se tem alguém no nosso meio, levante-se agora, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu vou orar e vou pedir para que Deus escreva seu nome no livro da vida. Talvez no nosso meio esteja alguém que já andou com Jesus Cristo, mas a guerra estourou e você recuou. E hoje o Senhor te dá uma nova chance de você recomeçar. E se você quer se reconciliar com Deus, você pode sair do seu lugar e vir aqui orar com você. Vou pedir para que Deus reescreva o seu nome. Reescrever porque meu nome foi apagado? Sim. Toda vez que uma pessoa recua, o nome é apagado. O nome é riscado. Está escrito em Salmos. Para que não seja riscado do livro da vida. Pastor, então aquele que desagrada a Deus corre o risco de ter o seu nome riscado no livro da vida? Sim, infelizmente. Mas hoje é noite de salvação, hoje é noite de vitória. E eu convido a você que gostaria de fazer agora essa oração comigo, pedindo a Deus para que você possa morar para sempre na casa do Senhor. A casa do Senhor representa a presença de Deus, meu amado. E se você quer isso, eu convido que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu vou orar com você. E nós vamos juntos pedir para que para sempre possamos morar na casa do Senhor. E que a partir disso nós possamos buscar isso tremendamente. Deus, eu quero buscar isso. Talvez eu esteja sendo fraco. Talvez situações estejam me afastando de Ti. Talvez problemas, Senhor, e coisas estejam ali impedindo meu relacionamento contigo. Mas hoje isso acaba. Hoje isso muda. Por quê? Porque eu quero fazer essa oração. E a oração que eu quero fazer é que para sempre eu quero morar na casa do Senhor, contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Oh, meu amado, repete comigo esse texto bíblico. Eu vou falando e você vai repetindo. E nós vamos fazer a oração de Davi nessa noite. Assim diz a palavra de Deus: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Deus maravilhoso, a tua igreja, Pai, a tua igreja clama, a tua igreja deseja estar para sempre na casa do Senhor, escondido por Ti, protegido por Ti, porque na casa do Senhor há o descanso, na casa do Senhor há a proteção, na casa do Senhor nós podemos meditar, na casa do Senhor nós podemos aprender, é na casa do Senhor que nós recebemos informações para crescermos na fé e deixar Deus agir nas nossas vidas. Deus de glória, de poder, o Senhor sabe cada um que está aqui, e eu oro, Pai, que a partir de hoje cada um que fez essa oração comigo possa receber uma proteção especial, para que nenhum ataque das trevas, para que nenhum exército ganhe força sobre ele, em nome de Jesus. Hoje é a noite da bênção, e eu abençoo a todos aqueles que creram e receberam essa palavra em nome de Jesus. Se você crê, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Senhor Deus, glória, aleluia, Deus Amém. Palavra abençoada, né? Que palavra abençoada.